Fala galera, sejam bem-vindos ao 21 no Dado, seu canal semanal de RPG. Meu nome é Paulo César e hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco da dinâmica dos dados do sistema de Star Wars, da Fantasy Flight Games. Então fica com a gente. Para começar a falar do sistema de dados, eu preciso explicar que existem 4 tipos de dados. Os dados positivos, os dados negativos, dado da força e o dado de 10 faces. Como esse vídeo é para falar sobre o sistema de dados e não sobre regras, então eu não vou nem tocar no assunto dos dados de 10 faces porque são dados de 10 faces normais, ok? O dado da força ele é usado em todos os testes que envolvam o uso da força. Tá? Ele é um dado de 12 faces, com círculos brancos e círculos pretos. Os círculos brancos representam o light side, enquanto os círculos pretos representam o dark side. Num teste, quando você tem como resultado qualquer círculo branco, esse resultado é usado como sucesso ou vantagem no seu teste. Já os círculos pretos podem ser usados como sucesso ou como vantagem, mas para isso o jogador precisa gastar um ponto de destino e sofrer de fadiga a quantidade de pontos do dark side que ele está utilizando. Falando agora sobre os dados positivos. Existem 3 tipos de dados positivos. O dado de ampliação, que é um dado de 6 faces azul, contém sucesso e vantagem. O dado de habilidade, que é um dado de 8 faces verdes, que também contém sucesso e vantagem. E um dado de proficiência, que é um dado de 12 faces amarela, que contém sucesso, vantagem e o símbolo de triunfo. Existem também 3 tipos de dados negativos. O primeiro deles é o de contratempo, que é um dado de 6 faces pretos, contendo falha e desvantagem. O segundo é o dado de dificuldade, que é um D8, que é um dado de 8 faces, da cor roxa, contendo também desvantagens e falhas. E o último deles é o dado de desafio, que é um dado de 8 faces da cor vermelha, que contém, além das desvantagens e da falha, contém o desespero. Os dados de Star Wars possuem 6 símbolos diferentes. O símbolo de sucesso, o símbolo de falha, o símbolo de vantagem e o de desvantagem, o símbolo de triunfo e o símbolo de desespero. Antes de começar a falar em como a gente monta o conjunto de dados de uma rolagem de dados no Star Wars, eu vou explicar como que funciona e para que serve cada um dos símbolos contidos nos dados. Sucesso, como o nome já diz, representa a quantidade de sucessos obtido por um jogador numa rolagem de dados. As falhas sempre contrapõem os sucessos. Então, se numa rolagem de dados você tem 3 sucessos e 2 falhas, no final das contas você teve um sucesso e foi bem sucedido. As vantagens servem, na sua grande maioria, para ativar habilidades ou então criar situações dentro de uma cena, assim como as desvantagens também servem para criar situações. O triunfo também serve para ativar habilidades, serve como um sucesso quando acontece numa rolagem de dados, e além disso é o famoso 20 no dado. Já o desespero também serve para ativar algumas habilidades não benéficas para os jogadores, e é o famoso 1 no dado. As paradas de dados do Star Wars normalmente são sempre compostas por uma característica mais uma perícia. Como eu já disse que eu não vou explicar sobre a regra do jogo, então eu vou dar alguns exemplos diretos de como se compõe uma parada de dados em Star Wars. Digamos que um personagem tem agilidade 3 e furtividade 2. Nesse caso, ele vai rolar 2 dados amarelos e 1 dado verde. Mas como se chega a esse resultado? Você tem que sempre pegar o maior entre a sua característica e a sua perícia, e essa vai ser a quantidade de dados verdes que você tem que colocar na sua parada de dados. E o menor dos dois, você vai pegar os dados verdes e transformar em dados amarelos. Por isso, um personagem de agilidade 3 e furtividade 2 vai rolar 3 dados, sendo que 2 deles são amarelos. Os dados de ampliação, que são os azuis, eles vão entrar na sua parada de dados dependendo da sua vantagem naquele teste. Pode vir através de um equipamento ou até mesmo de uma narrativa, caso você esteja num ponto favorável. Mais uma vez eu vou dizer que eu não vou falar sobre regra, então quanto à dificuldade, normalmente a dificuldade dos testes é 2. Essa é uma dificuldade normal para a maioria dos testes e ela pode se alterar, pode ser menor ou maior, mas isso vai depender muito da narrativa e da regra do jogo. Não vamos entrar nesse ponto. Depois que você definiu a dificuldade do seu teste, você vai aplicar os dados de contratempo, que são os dados pretos. E aí esses dados eles vão entrar de acordo com os contratempos da narrativa. De repente está muito escuro para você dar um tiro, ou de repente o seu equipamento está com algum problema. E por fim, os dados de desafio, que sempre estão presentes nas paradas de dados quando a ação a ser executada é muito desafiadora ou quando o inimigo possui alguma habilidade para isso. Com a parada de dados prontas, basta você fazer a rolagem de dados e contar a quantidade de sucessos, descontar da quantidade de falhas, contar a quantidade de vantagens e descontar da quantidade de desvantagens. E por fim,
O triunfo e o desespero podem acontecer ao mesmo tempo. Cabe ao mestre narrar como isso vai ser feito. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi bem curtinho mesmo, a ideia é não tomar muito tempo de vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida ou não entenderam alguma parte da regra, deixe seu comentário aqui no texto que a gente vai responder com certeza. Valeu, até a próxima.